Dieta hiperproteica, uma dieta que tem uma quantidade de proteínas um pouco mais alta do que o normal e que pode causar falência renal. Quem nunca ouviu isso? Vamos falar um pouquinho quais são os perigos desse tipo de dieta, como que a gente faz, quais são as fontes, enfim, tudo para você dominar dieta hiperproteica. Pois bem, primeiro a gente tem que entender que esse nome ele veio, essa nomenclatura veio por conta de uma dieta que ela é, vamos colocar assim, esse nome, normoproteica, ou seja, uma quantidade normal de proteínas que são para pessoas que não fazem atividade física com alta intensidade e que normalmente atende muito bem, que é por volta ali de 1 grama para cada quilo que você pesa. Se eu peso 100 quilos, 100 gramas de proteína. Leandro, mas aonde que eu acho 100 gramas de proteína? É em 100 gramas de frango? Não. Por exemplo, 20 gramas de proteína você encontra em 100 gramas de frango pesado cru. Então, para bater 100 gramas, você precisaria de 500 gramas de frango pesado cru. Logicamente, você não vai consumir só frango, você tem outras coisas na sua alimentação. Então, você tem um franguinho, um ovinho, um queijinho, né? Você tem um chocolatinho com proteínas para você usar de sobremesa. Isso existe, Leandro? Sim. O chocolate Soul Pro, que está aparecendo agora aqui na tela, da Vital Alimentos, tem proteína e você pode usar, por exemplo, no lugar da barrinha de proteína, que tem uma caloria parecida, uma quantidade de proteínas parecida, um custo parecido, mas com um gostinho de chocolate e um cupom de 40% de desconto de forma temporária. Esse cupom vai acabar, tá? Mais informações no link aqui na descrição do vídeo. Essas e outras fontes de proteína que vai entrar nessa cota. Quando a gente vai falar de uma dieta hiperproteica, a gente está falando de uma dieta que tem pelo menos 1,6 grama quilo de proteína. Ou seja, ela tem pelo menos 60% a mais do que uma dieta regular de proteína, podendo chegar até por volta de 2,2 grama quilo de proteína, o que dá aí um aumento de 120%, mais do que o dobro. E isso é entendido como hiperproteico. Logicamente, você pode estar se perguntando o seguinte: esse excesso de proteínas, ele faz mal para a saúde? Então, mas qual excesso? Não, esse aí que você acabou de falar. Não, o que eu falei não é um excesso. A gente está falando aqui de um modelo de dieta com vários estudos em cima, que traz vários benefícios para um grupo que precisa dessa quantidade de proteínas e que não é um excesso. Esse hiperproteico, ele veio do nome de uma dieta proteica, que é uma quantidade regular para pessoas que têm atividade física baixa ou são sedentárias. Então esse hiperproteico, ele não vem do excesso. O excesso de proteínas, ele causa mal para o nosso organismo? Com certeza. Inclusive, lembrei de pedir para você clicar no joinha e se inscrever no canal para ajudar, tá bom? Então sim, o excesso de proteínas faz mal para o nosso organismo. Agora, para quem tem atividade física regular, intensa, musculação, pode ser até mesmo algum outro tipo de atividade física, não precisa ser necessariamente musculação. Essa quantidade de 2,2 grama para cada quilo que você pesa de 2,2 de proteína, não é um excesso. É algo necessário que inclusive, que fique claro, se você não respeitar, você terá dificuldade de ganhar massa muscular também, mas de viver. Por quê? Porque se você entra num processo de overtraining, de excesso de treinamento, e eu já expliquei isso aqui no canal, lembra de procurar no Twin Mais Tema quando você tiver qualquer dúvida, você não vai conseguir ter uma boa qualidade de vida. Então, você precisa ingerir essa quantidade de proteínas. É uma dieta necessária para quem está fazendo um treinamento pesado, um treinamento legal. Não se trata só de ganhar massa muscular, se trata de recuperação. Então, isso é uma dieta hiperproteica. Necessariamente, uma dieta hiperproteica, ela é hipercalórica, ou seja, ela tem que ter muita caloria? Não. Eu posso fazer uma dieta de emagrecimento e hiperproteica. E existem algumas coisas que isso vai ajudar. Por exemplo, quando você consome bastante proteínas, a proteína provavelmente é o macronutriente que dá mais saciedade.
Então você que está fazendo uma dieta de emagrecimento, quando você sobe a quantidade de proteínas, automaticamente você abaixa carboidrato e gordura, porque você precisa ficar em déficit calórico, você tem que comer menos do que você gasta. Então você subindo a proteína, você abaixa o resto, mas você não fica com fome. E isso faz você fazer a dieta. E automaticamente quando você faz a dieta hipocalórica, você emagrece. Então esse é um ótimo benefício da dieta hiperproteica. O controle do apetite numa dieta de emagrecimento. A preservação do ganho de massa muscular numa dieta onde você está provavelmente muito mais a favor de perder massa muscular, que é a dieta hipocalórica. E numa dieta hipercalórica, mas aí você vai ganhar mais massa muscular ainda, porque você está consumindo a quantidade adequada de proteínas. É só isso que faz? Tudo é músculo? Tudo é estética? Tudo é... Não. Você também melhora, por exemplo, a qualidade de unha, de pele, de cabelo. Tudo isso está envolvido com proteínas. Não só, tá? Que fique claro. Mas também há a participação. Então você tem uma série de benefícios ao ingerir quantidade de proteínas adequadas para a sua necessidade. E quais são as fontes de proteínas que têm mais qualidade, que mais vão fazer o seu papel? Normalmente as proteínas animais, ou seja, frango, carne, peixe, ovos, laticínios, então leite, queijo. Logicamente, as proteínas vegetais são importantes. Então, a quinoa, o feijão, a lentilha, a ervilha e com certeza a soja, que não causa nenhum problema. Falei mais sobre isso no meu curso que ensina como montar uma dieta do zero, mais informações aí nos comentários. A soja é maravilhosa, não causa nenhum tipo de problema de ginecomastia, nada disso, diminuição de testosterona, isso tudo é mito, tá? Então, uma ótima fonte de proteínas. Entre outras fontes, tá? Essas são as principais. Lembrando que tem o chocolatinho lá da Soul Pro, que tem uma quantidade de proteínas legal, e ele é um chocolatinho que é maravilhoso para você encaixar ali de sobremesa. De novo, cupom aqui TWIN, com 40% de desconto por tempo determinado, certo? Vai acabar esse cupom, aproveitem. Legal. Como é que eu calculo essa quantidade de proteínas que eu preciso? Entre 1,6 a 2,2 gramas para cada quilo que você pesa. Você vai pegar o seu peso e multiplicar por 1,6, 1,8, 2. E isso vai dar o quanto de proteínas você tem que ingerir. Tá, mas qual número eu uso? Galera, normalmente a maioria, 2 gramas de proteína para cada quilo que pesa. Aquela pessoa que está fazendo uma dieta muito hipocalórica, está tirando muita caloria, porque ela tem que emagrecer demais, talvez, se ela já for magra, ela suba mais. Então, por exemplo, eu tenho 1,80 m e eu tenho 75 quilos. E eu quero reduzir mais, eu quero ficar seco, eu quero ficar definido. Então, eu vou subir isso para 2,2, porque o meu peso já é baixo, mas o meu percentual de gordura também já é baixo. Eu quero diminuir mais ainda. Quando você tem uma pessoa com um percentual de gordura muito alto, você concorda comigo que a massa magra dela não é tão alta? Digo, pelo peso dela. Então imagina só outro cenário, eu tenho 1,80 m e eu tenho 120 quilos. Só que eu tenho 40% de gordura. Você concorda comigo que é muita gordura? E massa muscular mesmo eu não tenho muito? Então eu posso trabalhar com uma proteína um pouco mais baixa. Por exemplo, 1,6, 1,8. Por quê? Porque a minha massa magra é baixa. Então eu iria em cima disso. Mitos. Essa quantidade, ela vai me causar algum problema renal? Galera, não. Leandro, mas e se por um acaso eu errar na minha continha e eu tenho esses 30% de gordura e, putz, para mim seria 1,6 e eu joguei 2,0 porque eu errei, eu vou ter problema? Não. Não é um exagero, sabe? O exagero a gente vai entender para uma pessoa como, por exemplo, o triplo do que ela precisaria. Então, uma pessoa consumir 3, 4, 5 gramas de proteína por quilo. E até mesmo isso, né, esse 3 gramas quilo, tem estudo que mostra que pelo menos em médio prazo não causa problema. Então, sabe, é muito difícil você errar na proteína para mais e em curto e médio prazo se ferrar. Talvez em longo prazo,
Putz, fiquei 10 anos consumindo 3 gramas quilo. E aí olha só o que aconteceu. Mas em 10 anos você deve ter aprendido alguma coisa. E se for realmente um excesso, você vai corrigir. Muito bem, Leandro, mas eu fui pesquisar a tabela nutricional desses alimentos e eu vi que, por exemplo, 100 gramas de frango, pesado pronto, 30 gramas de proteína. Um ovo, 6 gramas de proteína. Um copo de leite, 6 gramas de proteína. 50 gramas de queijo, 10 gramas de proteína. Eu não consigo. Pois bem, então você teriam aí os suplementos, que são fontes de proteína. Mas para isso, eu vou deixar a indicação desse vídeo que você está vendo na tela, para você que não consegue bater a quantidade de proteínas adequadas. Você precisa assistir esse vídeo aqui.